Olá, planetários! No episódio 82 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial, hoje mais uma vez temos a participação do professor João Alessandro de Campo Mourão, o Dr. John da matemática, e ele nos faz uma sugestão na área de finanças. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, professor Alex Caparelli? Conta pra gente o que é, afinal, o break-even. Explica tudinho, bem nos mínimos detalhes pra gente aprender tudinho aí, professor. Aquele abraço, galera! Tchau, tchau! No episódio 82 do programa Aprendendo Fácil, com a participação do Dr. John da matemática, o que é break-even point? O que é ponto de equilíbrio? Break-even point. No momento em que a margem de contribuição total atinge o resultado operacional igual a zero, que significa todos os custos fixos do período estão cobertos, recebe o nome de ponto de equilíbrio, conforme Holmgren, Datar e Foster 2004. O ponto de equilíbrio expressa aos administradores a quantidade mínima de unidades a serem comercializadas para que a empresa não tenha nenhum resultado negativo nem positivo dentro do período abordado. Conforme Hansen e Mall em 2001 na página 594, embora o ponto de equilíbrio seja informação útil, a maioria das empresas gostaria de obter um resultado operacional maior do que zero. A fórmula ponto de equilíbrio é um cálculo que todo empreendedor deve conhecer e fazer. É ela que identifica o faturamento mínimo ou o mínimo de produtos que será necessário vender para que a empresa possua fundos suficientes para cobrir todos os seus custos e despesas, tanto fixos quanto variáveis, e para não haver prejuízos. É a partir desse ponto, quando o dinheiro que entrou foi usado para pagar todas as despesas, ou seja, o lucro e o prejuízo estarão na estaca zero, que a empresa finalmente começará a gerar lucro. Para chegar à fórmula do ponto de equilíbrio, basta dividir os custos fixos pela margem de contribuição e então multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Soares 2022 do portal Contabilizei. Vamos a alguns conceitos. O ponto de equilíbrio compreende o nível de vendas no qual inexiste o lucro, sendo possível decompô-lo em três aspectos: ponto de equilíbrio contábil, PEC, ponto de equilíbrio econômico, PEE, e ponto de equilíbrio financeiro, o PEF, conforme Bornia 2010. O ponto de equilíbrio contábil compreende o ponto em que as vendas garantem os custos e despesas fixas, ou seja, o nível de produção em que contabilmente não existiria lucro ou prejuízo, conforme Cavalcante Teixeira 2000 e Bornia 2010. O ponto de equilíbrio econômico representa a quantidade de produtos a serem vendidos a fim de alcançar lucro pré-determinado, isto é, o grau de produção em que a margem de contribuição sobrepõe-se aos custos e despesas fixas, também Cavalcante Teixeira 2000, Crepaldi 2014. E por fim, o ponto de equilíbrio financeiro manifesta o volume de venda com a qual a empresa se estabiliza financeiramente, possibilitando o cumprimento de suas obrigações financeiras. Em suma, trata do nível de vendas capaz de quitar os gastos desembolsáveis operacionais e não operacionais. Também Cavalcante Teixeira 2000, Crepaldi 2014. Dr. John, planetários, vamos para a dica número 1 do nosso programa. Trago aqui para vocês as fórmulas do ponto de equilíbrio. São elas: o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição vezes 100. O ponto de equilíbrio contábil é o custo fixo, custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição. O ponto de equilíbrio econômico são os custos fixos mais o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio financeiro, ele é os gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis, dividido pelo MC unitário, a margem de contribuição unitária. Aplicação do break-even point em um mix de produtos. A aplicação da margem de contribuição no ambiente de uma empresa com múltiplos produtos é possível, porém muito mais complexa que no caso de produto único. Se a empresa possuir dois produtos, tem-se a margem de contribuição unitária e um ponto de equilíbrio para cada um deles. Contudo, a empresa continua comercializando os dois produtos, não sendo possível prever vendas destes. Desse modo, o ponto de equilíbrio do mix pode ser qualquer combinação de venda entre os dois produtos. Maher 2001. O ponto de equilíbrio segundo Atkinson et al. 2000, na página 193, diz o seguinte:
O ponto de equilíbrio corresponde ao nível em que o volume de venda sobre os custos fixos dos recursos comprometidos, ou seja, o momento em que a empresa começa a contabilizar lucro é quando as vendas superam o ponto de equilíbrio. A análise do ponto de equilíbrio é importante por mostrar o empenho necessário para que se comece a obter lucro, influenciando nas decisões gerenciais de viabilidade de um empreendimento. Segundo Migliorini, 2012, dependendo da análise a ser realizada e das decisões a serem tomadas, podemos determinar pelo menos 3 situações de equilíbrio, sendo classificados como contábil, financeiro e econômico. Sobre a MS margem de segurança, Bruni 2006 e Debois et al. 2006 explicam que outros fatores podem ser calculados como as margens de segurança operacional. É plausível que as empresas trabalhem com uma margem de segurança para suprir problemas no mercado. A margem de segurança é uma informação que, pressupondo determinadas relações de custos, possibilita a empresa tomar algumas medidas para minimizar riscos futuros. Debois et al. 2006. Martins 2000 diz que o ponto de equilíbrio é constatado quando ocorre a conjunção dos custos totais com as receitas totais, sendo expresso pela seguinte fórmula: ponto de equilíbrio é igual custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Uma simples alteração na estrutura de custos fixos da empresa gera na mesma proporção a alteração no ponto de equilíbrio, ou seja, se tiver aumento de 1% na estrutura de custos fixos, haverá o aumento dos mesmos 1% no ponto de equilíbrio. Assim, o novo ponto de equilíbrio será sempre igual ao anterior, acrescido da porcentagem de aumento dos custos e despesas fixas. Martins 2000, página 282. Dr. John, planetários, vamos para a segunda dica do programa. Nós colocamos o ponto de equilíbrio em 3 níveis. Quando atingimos aquilo que vai empatar as despesas e você já não vai ter mais o que pagar, nós chamamos de ponto de equilíbrio. Se ele estiver abaixo dessa linha, ele é chamado de penumbra. Se ele estiver acima da linha, aí já podemos chamar de lucro. Break-even o que é? Traduzido de maneira literal, break-even significa empatar ou igualar. Quando usamos esse termo no mercado financeiro, não estamos nos afastando tanto do seu significado original. O break-even ou break-even point do seu empreendimento é essencial para avaliar a viabilidade dele. O termo em inglês significa o ponto em que não há mais prejuízos, mas também não há lucros. Ou seja, quando a sua empresa ficar no 0 a 0 e qualquer faturamento acima desse ponto pode ser considerado lucro. Afonso 2021. Qual a diferença entre break-even e payback? O break-even é o ponto de equilíbrio empresarial representado pelos valores das receitas totais que se interceptam com os custos. E nesse ponto de cruzamento que os valores se igualam. Logo, não há lucro nem prejuízo. Já o payback é um indicativo de tempo que engloba desde o investimento inicial até o momento em que o fluxo de caixa apresenta a receita necessária para cobri-lo. Ribeiro 2020. E para concluir esse estudo, no fim das contas, cálculos, porcentagens e um monte de números não importa se você não souber como aplicar tudo isso à sua empresa de forma rentável e saudável. Para atingir esse nível de sucesso, é imprescindível que você tenha uma boa gestão financeira. Com essas informações, ficou claro que a fórmula do ponto de equilíbrio é essencial para todas as empresas identificarem como cobrir todos os seus gastos de forma a não restar nenhum prejuízo. Pode continuar operando e então começar a lucrar. Ou seja, é a partir do ponto de equilíbrio que é possível identificar se sua empresa estará na zona de prejuízo ou na zona de lucratividade. Soares 2022 do portal Contabilizei. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 82, o que é Break-Even Point. E aí, planetários, gostaram do episódio 82 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial? Hoje, mais uma vez, tivemos a participação do professor João Alessandro, o Dr. John da matemática. Ele é de Campo Mourão, no Paraná. O Dr. John fez uma sugestão na área de finanças, o que é Break-Even Point, ou o ponto de equilíbrio. Participe você também dos nossos programas, inscrevam-se, toda terça um novo episódio. Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou o Planeta Marketing Oficial.